não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você fica triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. Que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar. Pra recomeçar. Eu te desejo muitos amigos, mas que em mim você possa confiar, e que tenha até inimigos, pra você não deixar de duvidar. Olha as maravilhosas aí! E não o ano inteiro. Que você descubra que é bom, Mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar. Pra recomeçar. Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. Desejo que você tenha quem amar. Eu quero ouvir vocês em alto. quando estiver bem cansado. Ainda existe amor pra Tá bonito recomeçar. demais. Desejo que você tenha quem Que amar. beleza. E quando estiver bem cansado, Ainda ainda existe amor pra recomeçar. Pra recomeçar. Boa noite, maravilhosas! Estão me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Fala aí pra mim se vocês estão me ouvindo bem. Uhul! Olha, as tetavilhosas estão todas aí, lindas! Taia, Bru, Elisa, Rô, Michele, Bia, maravilhosas, Lu, Sabrina, Rê, Carol, que demais! Marina, Mari, lindas! Bem-vindas, gente! Tava com saudade já. Segunda-feira fiquei quietinha porque eu tava sem voz, tava com dor nas cordas vocais. Tô me recuperando ainda. Que energia linda, né? Ó, tem um pronunciado para fazer, um pronunciamento para fazer. Daqui uns dias teremos a segunda semana de introdução ao Theta Healing. Estão preparadas? Estão preparadas para a segunda semana de introdução? Quem quer? Quem quer participar da segunda semana de introdução ao Theta Healing? Fala aí pra mim. Quero saber se vocês querem participar comigo. Peraí, que eu mexi na conexão aqui que tava ruim a conexão. Aí, agora melhorou. Sim, eu quero, massa. Vai ter. Fiquem ligados aqui que vai ter. Eu vou anunciar tudo nos próximos dias. Já tô preparando tudo aqui que vai estar lindo. Se a primeira foi boa, imagina a segunda. Compromisso. Gente, maravilhosas. Ó, seguinte. Hoje a gente vai falar sobre como se tornar uma curadora de si mesma para ter relacionamentos saudáveis, tá? Eu achei esse tema muito interessante. Eu vi as dicas de vocês, né, que vocês tinham me mandado. E a gente vai falar sobre isso hoje, né? Como que a gente é uma curadora de si mesma? Como que a gente constrói isso pra gente ter relacionamentos saudáveis na nossa vida?
E no final da live eu vou responder algumas das perguntas que vocês me mandaram por direct, tá? Acho que não vai dar tempo de responder todas, mas eu separei algumas aqui para responder. Se você tiver dúvida também durante a live, manda aqui, ó, que tem uma caixinha de pergunta aqui, manda aqui para eu responder a tua dúvida também. E coraçãozinho durante a live, né? Porque é a nossa forma de comunicação aqui, vocês sabem que eu gosto do coraçãozinho, tá? Vamos lá. Vamos lá que a gente tem bastante assunto para a aula de hoje. Como que a gente se torna uma curadora de si mesma para ter relacionamentos saudáveis? A primeira coisa que a gente precisa entender nesse contexto é: para eu ter um relacionamento saudável de qualquer natureza, esse relacionamento começa por mim, começa comigo. Um relacionamento comigo mesma. Eu só consigo ter um relacionamento saudável com qualquer outra pessoa, seja um relacionamento afetivo, seja uma amizade, seja um relacionamento familiar, se eu tenho esse relacionamento saudável comigo mesma. Então, não adianta você querer ter um relacionamento saudável com alguém se você não está construindo esse relacionamento saudável com você. E é por isso que a gente vai falar sobre ser curadora de si mesma. O que é ser curadora de si mesma? Coloca aqui para mim no chat o que é para você ser uma curadora de si mesma. O que significa essa expressão para você? E eu vou trazer para você aquilo que eu acredito, né, por ser uma curadora de si mesma. E antes que a gente ache, né, que para eu ser uma curadora de mim mesma, eu preciso, né, ter todos os cursos holísticos de autoconhecimento. Será que eu preciso ser uma terapeuta? Será que eu preciso ser uma profissional do desenvolvimento humano? Será que eu preciso ser expert no assunto, né, de curas, Não, não é nada disso. Isso tudo são ferramentas, isso tudo são coisas que nos fazem chegar lá, que nos ajudam, que nos impulsionam. Mas isso por si só não é a causa, não é a raiz, não é isso que vai te fazer ser uma curadora de si mesma, tá? O que vai fazer você ser uma curadora de si mesma? Você compreender como que você cria dentro de você um lugar onde você se sinta livre, onde você se sinta amada, onde você se sinta acolhida, onde você se sinta reconhecida. Isso é ser uma curadora de si mesma. É você criar dentro de você esse lugar. Dentro de você, aqui dentro, aqui ó. Dentro de você precisa existir um lugar onde você se sinta livre, onde você se sinta amada, onde você se sinta acolhida, onde você se sinta realizada, onde você se sinta reconhecida. E por que você precisa criar esse lugar dentro de você? Porque quando você cria um lugar dentro de você onde você se sente amada, onde você se sente livre, você leva isso junto com você para todos os lugares, em todos os momentos. E aí não importa o que está acontecendo lá fora, porque dentro de você já criou uma casa onde você se sente livre e você se sente amada. Então não importa o que está lá fora, não importa se o que está acontecendo no mundo, não importa como que as pessoas estão agindo, não importa a reação do fulano, não importa como que a pessoa está correspondendo ou não correspondendo, ou agindo ou não agindo. Porque essa casa já existe dentro de você, entende? E isso vai muito além de ser autorresponsável, porque a autorresponsabilidade é um estado de consciência que você entende que é você que cria essa casa dentro de você. Mas o que você faz agora com essa consciência? O que você faz agora com essa responsabilidade? A autorresponsabilidade, ela te coloca num estado de consciência, mas é o que você faz com isso.
Como que você age agora diante disso? Como que você age agora diante desse novo olhar? E aí eu quero compartilhar com vocês um conteúdo e um conceito que eu até compartilhei no meu Instagram essa semana, que eu tô refletindo muito na minha vida, muito, que é o seguinte. Primeiro eu vou te contar o contexto, por que eu tô refletindo sobre isso na minha vida. E quem me conhece, quem tá me acompanhando há mais tempo aqui, sabe que eu gosto muito de compartilhar as minhas histórias, a minha jornada, o que eu faço, a minha vida real, né? Porque essa é a única coisa que eu, Andressa, tenho que ninguém mais tem, que é a minha história, que é a minha vida, que é o que eu faço. Assim como você, essa é a única coisa que só você tem, né? Então, o meu servir para vocês, me colocar a serviço para vocês passa por eu colocar a minha história aqui, por eu abrir a minha vida, por eu abrir a minha verdade, por eu abrir a minha essência, por eu expor as minhas vulnerabilidades, por eu falar os processos que eu tô passando, as curas que eu tô vivendo comigo mesma, sabe? Esse é o meu servir, é através desse lugar. Porque é isso que vai inspirar vocês a encontrar o servir de vocês também. E eu vim de uma maratona agora foram 5 turmas de Theta Healing, né? Na sequência. E foi uma maratona energeticamente muito forte, né? Muito intensa. E em vários aspectos, né? Eu estava preparada e as coisas só chegaram nessa proporção porque sim, eu estava preparada, senão isso não chegaria. Mas a questão é o seguinte, nós temos uma energia masculina e uma energia feminina dentro da gente. E eu tenho, por natureza, uma energia masculina muito forte. E a energia masculina, ela é o quê? Ela é uma energia que vai lá e faz. Ela é uma energia da execução, ela é uma energia da ação, né? É o ir, eu vou pra frente. Então, como que eu desenhava o meu crescimento, a minha evolução? Pra frente, com a energia masculina. Pá, 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 pá. Só que chegou num ponto, e o trabalho que eu venho desenvolvendo, né, recebendo do Bruno, que é um dos meus mentores, ele tá me fazendo muito essas reflexões. Chegou um momento que eu percebi o seguinte: nessa maratona de cursos que eu entrei, nessa intensidade que eu entrei muito forte nessa intensidade, sem firmar raízes muito profundas. E aí, o que acontece? O crescimento, se ele continua nessa proporção, se ele continua nessa velocidade, ele não nessa velocidade, mas se ele continua querendo crescer só para frente, na energia do masculino, ele não é sustentável. Por que ele não é sustentável? Para pensar numa árvore. Quando uma árvore cresce, qual é a árvore que mais cresce, que dá mais sombra, que mais dá frutos, que mais é perene por anos, anos, anos e anos, e mais aguenta vendaval, aguenta chuva forte, aguenta todos os tipos de tempo? Aquela árvore que tem as raízes mais profundas. E eu percebi que nesse momento da minha vida eu precisava agora começar a aprofundar as minhas raízes. Por quê? Porque eu me vi numa sequência tão intensa de ação do masculino, agir, 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 e eu me vi sem espaço para mim. Quando eu falo sem espaço para mim, não é só, né, eu ter tempo para fazer atividade física, eu ter tempo para cuidar da minha alimentação, eu ter tempo para cuidar da minha saúde, porque isso já é básico para mim. Então, isso eu já faço normalmente. Independente do contexto de ação e de trabalho que eu tô vivendo, isso faz parte da minha rotina. Então, isso já é base para mim, tá? Não existe a minha vida sem isso. Então, não é sobre isso. Mas a questão é sobre qual é o espaço que eu tô dando para mim, para eu observar e analisar o que eu tô sentindo profundamente, para eu observar e analisar os meus padrões profundamente, para eu entender
se eu tô criando dentro de mim aquele lugar que eu me sinto livre, que eu me sinto amada, que eu me sinto reconhecida, que eu me sinto respeitada, eu comigo mesma. E para eu chegar nesse lugar, eu só chego nesse lugar se eu me aprofundo nas minhas raízes. Por quê? Porque se eu não me aprofundar nas minhas raízes, qualquer vento forte que vem do externo, e quando eu falo vento forte, entenda, um relacionamento mal sucedido que você gostaria de ter com uma pessoa e que não deu certo, um trabalho que você não está feliz, que você não está contente, que você não se sente realizada, um relacionamento que não é tão bom como você gostaria com algum familiar, com a sua mãe, com o seu pai, com seus irmãos, com qualquer pessoa. Entenda esse vento forte como qualquer acontecimento da sua vida que não está como você gostaria. E aí eu comecei a refletir sobre isso. Quando o vento forte estava vindo, eu balançava muito. E eu falei, por que eu balanço muito? Por que isso me desestabiliza muito? É sinal que eu não estou bem firmada, é sinal que eu não estou bem centrada. Então, a minha reflexão passou a ser: como que eu construo agora esse lugar dentro de mim que eu me sinto amada, que eu me sinto reconhecida, que eu me sinto acolhida, que eu me sinto respeitada? Por quê? Porque em todos os lugares, em todos os momentos, a única pessoa que está comigo o tempo inteiro sou eu. A única pessoa que está comigo o tempo inteiro sou eu. Então, para que eu entenda de que forma eu construo esse lugar dentro de mim, eu preciso abrir espaço. Eu preciso abrir espaço para as minhas raízes crescer. E o que significa eu abrir espaço? Significa eu trazer para o meu dia a dia de forma intencional essa consciência e mudar hábitos, e mudar rotinas, e mudar coisas que eu faço que me permitam acessar isso dentro de mim. E aqui vem uma reflexão profunda, porque nada é sobre o que está acontecendo lá fora. E olhar para dentro de você com essa profundidade é autocura. É você ser uma curadora de si mesma. É você questionar essas coisas dentro de você para que você não dependa de processos externos. Porque a questão aqui é, você pode fazer terapias incríveis, você pode ter o curso de Theta Healing, você pode ser atendida por Theta Healers, você pode fazer troca, você pode fazer terapias de outros tipos, Reiki, mesa quântica, qualquer outra coisa. Você pode estudar, você pode fazer os melhores cursos. Mas se você não tiver espaço para abrir, para suas raízes crescerem, nada disso vai adiantar. Você só está acumulando coisas. Você está acumulando coisas e você não dá espaço para essas sementes. Imagina que isso tudo são sementes. Imagina que o curso de Theta Healing que você fez é uma semente, a sessão de terapia que você fez é outra semente, o curso que você estudou online é outra semente, essa live aqui ela é outra semente, tudo isso são sementes. Você está colocando essas sementes dentro do seu vaso. Maravilhoso, porque você precisa plantar. Isso faz parte do processo, isso faz parte do caminho. Agora, imagina que você está dando semente, 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 semente. E você enche o vaso de semente e você não coloca terra ali dentro. Além de não colocar terra o suficiente ali dentro, você coloca muita semente num vaso pequeno. O que vai acontecer? Como que essa planta vai crescer? Como que essas raízes vão crescer e se aprofundar? Entende? Que não dá? Que não tem como? E aí o que começa a fazer? Esse vaso ele começa a rachar. Porque o crescimento da raiz, o crescimento da planta é o fluxo natural do universo, é o fluxo natural da vida. E aí esse vaso começa a rachar. Entende? E olha esse vaso como sendo você também. Então você começa a se desestabilizar, você não dá conta mais das coisas. Ou aquilo que vem te abala demais. E se aquilo que vem tá te abalando demais, é porque você não tá abrindo espaço para olhar para dentro de você. E para mudar aquilo que precisa mudar com todas essas sementinhas que você trouxe. Então, essa semente que você trouxe, você precisa entender qual é a água que ela precisa. Com que frequência você tem que dar água para ela? Será que essa terra precisa de adubo?
qual é o tipo de adubo melhor para essa terra, para essa planta, dessa semente. Entendeu? Porque se você tá dando água 7 dias por semana para aquela planta e aquela planta, ela é uma planta que ela precisa de água 3 vezes por semana, você vai matar a planta com excesso de água. E o contrário também é verdadeiro. Se você tá com uma planta que precisa de água 7 dias por semana e você tá dando água para ela 1 dia por semana, você também vai matar a planta. Entende? Então, a questão é, você precisa abrir espaço na sua vida para você analisar tudo isso que você está trazendo para dentro de você. Porque senão você não consegue nem tirar o velho para colocar o novo. E cada novo, presta bem atenção nisso que eu vou falar agora. Cada novo que você trouxer para dentro de você, ou seja, cada sementinha, cada novo conhecimento, ele vai fazer com que você tenha um novo velho. Entende o que eu quero falar aqui? Porque quando você traz um novo conhecimento para sua vida, quando você traz uma nova consciência, uma nova percepção de algo sobre a sua vida, aquilo que antes para você era uma realidade, era uma verdade, não é mais uma verdade. Aquilo agora é algo que você precisa se desfazer, que você precisa desapegar, afinal você aprendeu um conceito novo. Então você precisa tirar aquilo para dar espaço para esse novo chegar, para que você possa agora começar a alimentar essa sua planta de uma forma diferente. Entende? Então, ser curadora de si mesmo vai muito além da sua autorresponsabilidade, vai muito além de você saber que você é responsável pelos seus atos, vai muito além do curso que você faz, vai muito além da terapia que você faz, vai muito além dos estudos que você tem. Vai sobre você abrir espaço para analisar e olhar tudo isso que está chegando na sua vida. E aonde eu quero chegar com o exemplo que eu estava compartilhando com você sobre a minha vida? Quando eu percebi agora, e eu percebi isso há 2 semanas, tá, gente? Que eu tava num momento da minha vida que eu precisava abrir mais espaço. Quando eu comecei a abrir esse espaço, e como que eu comecei a abrir esse espaço? Já eu vou contar para vocês os hábitos que eu implementei na minha vida para abrir esse espaço. Quando eu percebi que eu precisava abrir esse espaço e eu comecei a abrir esse espaço, o que começou a acontecer? Eu comecei a perceber mais padrões de comportamentos, eu comecei a perceber mais os meus pensamentos, eu comecei a ter mais insights, eu comecei a ter mais ideias, eu comecei a ficar mais criativa. Por que eu comecei a ficar mais criativa? Qual é o chakra que é o chakra nosso da criação? É o chakra sexual. O chakra sexual, ele tá logo acima do chakra básico. O chakra básico é o nosso chakra de conexão com a terra. E o que eu falei o tempo inteiro aqui agora com vocês sobre aprofundar as raízes. Então, olha a conexão energética das coisas com aquilo que a gente aprendeu no curso Theta Healing para as meninas que estão aí. Entende? E aí eu começo a perceber, aí eu começo a me questionar mais, eu começo a perceber que eu começo a perceber quais são os pensamentos, quais são as coisas que estão vindo que me tiram da conexão divina, que me tiram do criar aquele lugar de amor e de liberdade dentro de mim. E aí eu consigo analisar essas coisas, e eu consigo agir diferente, eu consigo rapidamente tomar uma ação. Porque não é só sobre o conhecimento, é sobre o que você faz diante disso. Entende? E quais foram... Aí fazendo ainda uma reflexão, né? Eu quero trazer aqui para vocês os hábitos que eu implementei para trazer essa visão para vocês de como você pode se tornar uma curadora de si mesma. Porque quando você tá sempre dependendo do externo, você tá sempre dependendo de uma terapia, ou você tá sempre dependendo de outra pessoa, ou você tá sempre dependendo de um outro profissional, você não está sendo livre. Não é sobre você depender disso, é sobre você usar isso como potencialidade para o seu processo de cura, mas não sobre você depender disso. Por que você não pode depender de nada do que está lá fora? Porque a única pessoa que está com você o tempo inteiro é você.
em todos os lugares, 24 horas por dia. Entende? Então, olha o que eu tô falando pra você. Eu tenho uma escola, eu sou instrutora de Theta Healing, eu faço formações, eu atendo em sessões individuais e eu tô falando pra você que nada disso adianta se você não for uma curadora de si mesma. Você não pode depender disso para sua própria evolução. Isso tudo são potencialidades, isso ajuda, mas nada adianta você ter isso se você não der espaço para você olhar para sua própria vida e dentro de você abrir esse espaço para você construir um lugar onde você se sinta livre e amada por você. Tá? Eu vou repetir isso muitas vezes na live de hoje. E quais foram essas coisas que eu fiz, né? E quais são as coisas que eu quero trazer para você? Eu trouxe aqui quatro dicas, 4 passos para você ser uma curadora de você mesma, tá? O primeiro passo para você ser uma curadora de você mesma é você ter consciência que o primeiro olhar e a prioridade precisa ser você. A prioridade precisa ser você. E quando a gente traz essa questão, vem vários argumentos, né? Andressa, mas eu já sou mãe, eu tenho filhos, então a prioridade são os meus filhos. Andressa, mas eu tenho outras pessoas convivendo comigo, então, ou eu preciso cuidar dos meus pais, então a prioridade são os meus pais. Eu entendo tudo isso e eu não tô falando pra você largar a mão disso, eu não tô falando pra você deixar isso de lado, porque isso sim é importante, isso faz parte da sua base. Acontece que se você não estiver bem, você acha que você vai conseguir dar suporte para essas pessoas de forma perene e sustentável? Você não vai conseguir fazer isso por muito tempo, entende? Então não importa o que está acontecendo lá fora, você precisa encontrar o seu centro. Não importa o que está acontecendo lá fora, você precisa encontrar o seu centro. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o segundo passo para você se tornar uma curadora de si mesma é você precisa fazer um trabalho consciente e inconsciente. Você precisa conectar essas duas coisas. Não adianta fazer um trabalho só a nível inconsciente e não adianta fazer um trabalho só a nível consciente. Por quê? As minhas alunas aqui vão captar isso, que a gente falou muito disso no curso, no DNA básico. Suponhamos o seguinte, né? Teve gente que me mandou uma pergunta assim, eu vou usar isso aqui como exemplo. Em todo relacionamento amoroso eu acabo enjoando em 4 meses. Já virou regra, mas eu não gosto disso. O que tem de errado comigo? Eu vou usar esse exemplo aqui de relacionamentos, tá? Imagina o seguinte, você atrai relacionamento que termina a cada 4 meses. E você não gosta disso e você quer mudar isso. Só que o que acontece? No seu cérebro existe um padrão, que é uma sinapse, que tá falando pra você que o relacionamento ele dura 4 meses, tá? Beleza, esse caminho já tá formado no seu cérebro. Então, o seu cérebro, qual é o caminho que o seu cérebro adota? Ele fala assim, nossa, relacionamento, qual é o padrão de relacionamento? 4 meses. Deu 4 meses, termina. Por quê? Porque esse é o caminho que o seu cérebro reconhece, tá? Então, você vai sempre seguir esse caminho, porque é o único caminho que o seu cérebro reconhece. Legal. Aí, você complementa agora um trabalho inconsciente. O trabalho consciente nesse caso o primeiro trabalho consciente nesse exemplo eu reconheci esse padrão. Massa, reconheci esse padrão. Agora o que eu faço diante de ter reconhecido esse padrão? Aí vem o segundo aspecto, que é o trabalho inconsciente. O que dentro da tua mente que fez com que esse padrão fosse construído? Quais são as crenças? Quais são os comportamentos de crenças que pode vir de você, pode vir dos seus ancestrais, pode vir de outra existência que você viveu, pode vir da sua infância. Isso a gente precisa analisar a nível inconsciente para a gente poder transformar, para a gente poder mudar esse padrão, para a gente poder mudar esse comportamento.
Quando eu encontro essa causa e essa causa tá na tua mente subconsciente, quando eu encontro essa causa, o que acontece? Eu crio uma nova sinapse. Então eu fui lá e falei pro meu cérebro assim: cérebro, encontrei a causa desse padrão. Então agora eu quero romper esse padrão de terminar relacionamento a cada 4 meses. Eu rompo isso. E eu falo pro cérebro assim: cérebro, agora existe esse novo caminho, que eu quero que você siga esse novo caminho. Esse novo caminho, ele me diz que eu posso ser amada, que eu posso amar, que eu sei receber amor, que eu sei dar amor. Esse novo caminho me diz que relacionamentos podem ser duradouros, que relacionamentos podem ser felizes, que relacionamentos podem ser amorosos de forma duradoura. Então, cérebro, agora, quando a gente se deparar com relacionamento, eu quero que você reconheça esse novo caminho. Beleza. Só que, gente, assim como todo novo caminho, imagina você saindo de uma cidade no interior e vindo para São Paulo dirigir. Você vai precisar de um GPS. Esse novo caminho, você vai ter que andar nele, dirigir nele com o GPS até que você reconheça esse caminho novo como automático. E aí você desliga o GPS. Só que para isso, você vai ter que andar naquele caminho por muito tempo, até que ele se torne um caminho automático novamente, entende? E aí vem essa conexão do trabalho consciente com o trabalho inconsciente. Como que eu conecto isso com o fato de sermos uma curadora de nós mesmas? Eu me observo, eu abro espaço para refletir na minha vida, eu abro espaço para observar os meus pensamentos, eu abro espaço para observar o que eu estou sentindo, eu abro espaço para observar o que eu estou pensando, olhar para isso de forma intencional para que eu possa mudar e transformar isso, entende? E aí, quando eu decido transformar isso, beleza, agora eu preciso agir com esse novo padrão para que o meu cérebro reconheça esse novo caminho e continue indo para esse lugar. E esqueça o caminho antigo. Entende? Então, esse trabalho consciente e inconsciente, ele é fundamental para que você se cure de qualquer questão na sua vida. E para isso você precisa olhar para você. Você precisa ter espaço para olhar para você. Entende? E a linha é muito tênue, é uma autoobservação constante. Vou dar um exemplo. Hoje à noite, eu janto por volta das 6 da tarde, né, das 6 da noite, e eu tô nesse momento de ter espaço na minha vida, né, de tipo, eu parei de trazer muitas coisas para dentro e comecei a me observar mais, a me perceber mais. E aí os insights começaram a vir, tipo, muita ideia, muita coisa, e eu comecei a entrar no fluxo de novo, né? Então eu tô aprofundando as minhas raízes e curando várias coisas dentro de mim. E aí hoje, à tardinha, o que eu fui fazer? Eu fui jantar, abri o Netflix para assistir um documentário. E aí eu fiquei ali, assisti o documentário 5 minutos, e eu falei: Andressa, fecha esse documentário e janta. Tranquila, tipo, janta aqui, ouvindo um jazz, botei um sonzinho de jazz, fiquei jantando, pensando na minha vida, refletindo sobre mim, como que foi o meu dia, o que eu fiz hoje, o que eu pensei, como eu agi, quais as pessoas que eu atraí, com quem que eu conversei hoje, com quem que eu falei, o que eu fiz, como que eu trabalhei, eu dei o meu melhor naquilo que eu fiz e comecei a refletir, entende? Olhar pra mim e dar esse espaço pra mim. Como que foram as mentorias que eu recebi hoje? Quais as reflexões que isso me trouxe? Entende? A linha é muito tênue, então você precisa o tempo inteiro trazer o trabalho consciente e inconsciente. Por quê? Porque o seu cérebro ficou por muitos anos com aquele caminho do relacionamento de 4 meses. E agora eu criei um novo caminho, então agora eu preciso andar nesse caminho, eu preciso andar nesse caminho, eu preciso andar nesse caminho. E eu preciso fazer várias coisas que me lembrem desse novo caminho, entende? Então esse é um segundo passo. O terceiro passo para você ser essa curadora de si mesma com consciência é você ter hábitos diários para a criação de espaço na sua vida. O que eu falo por hábitos diários? Como que você está cuidando de você? E cuidar de você é no aspecto físico, mental e espiritual.
como que você está cuidando de você no aspecto físico, mental e espiritual. Por quê? Se você não cuida, se você não olha para a forma como você se alimenta, para a forma como você se exercita, como você cuida do seu corpo, como você cuida de você, como você se cuida da sua estética, para você, não para o mundo externo, para você. Se você não olha para suas emoções, se você não busca compreender as suas emoções, se você não busca compreender os seus sentimentos, se você, quando algo acontece fora de você, ou seja, liguei para tal pessoa, a pessoa não me atendeu, liguei para tal pessoa, a pessoa me ouviu, mas não me falou nada, eu conversei com fulano de tal, a pessoa foi grosseira comigo, eu atraio coisas que eu não gosto para minha vida. Se essas coisas estão acontecendo fora de você e você não entende que é sobre como você se cuida, nada disso vai mudar. Nada disso vai mudar. Entende? Isso é muito profundo e muito complexo, gente. Porque como que você quer ser tratada? Se faz essa pergunta. Como que você quer ser tratada? Escreve sobre isso. Escreve tudo sobre como você quer ser tratada. Escreve absolutamente tudo. Como você gostaria de ser tratada. Escreve, faça isso para você. Exercício da live para você hoje. Como você gostaria de ser tratada? Beleza. Depois que você finalizar essa lista, você vai olhar para essa lista e ela tem que ter muita coisa, porque você merece ser muito bem tratada. Você merece tudo do bom e do melhor para você. Você merece. Esse é o direito divino. Direito divino seu, tá? Você vai pegar essa lista e você vai olhar para ela e você vai falar assim: o que eu tô fazendo disso por mim mesma? Em cada um desses itens que você colocou na sua lista. O que você tá fazendo por você? Porque se tiver um item dessa lista que você não tá fazendo por você, esquece, o outro lá fora não vai fazer. Por quê? Porque quem tá com você o tempo todo, 24 horas por dia, em todos os lugares, é você. Quando você não constrói essa casa dentro de você, de se amar e de se sentir livre, você com você, você está dependendo de um fator externo. E dependendo do fator externo, vai te trazer em algum momento frustração, vai te trazer em algum momento infelicidade, vai te tirar do teu centro. Por quê? Porque a tua raiz não está profunda. Entende? Então, como é que você quer ser tratada? E o que você vai fazer no seu dia a dia para você ter isso você com você? Entende? E aí eu vou te dar um exemplo meu. Um exemplo do ano passado, da forma como eu agia em muitos momentos no envolvimento que eu tive com uma alma gêmea no ano passado. Eu sempre me planejava, mesmo sem essa pessoa saber, tá? Eu me planejava pensando no que eu ia fazer com essa pessoa, mas sem falar com ela. Então eu pensava assim, nossa, final de semana a gente pode ir no parque juntas, a gente pode fazer não sei o que, a gente pode... Não, mas pode ser que a gente saia, vá num barzinho, ou que a gente saia para fazer alguma coisa, pode ser que a gente faça uma janta em casa. E eu me programava dessa forma. E aí, o que acontece? Eu colocava isso em primeiro lugar e eu deixava outras coisas da minha vida em segundo lugar. E aí, o que acontece? Aquilo que eu imaginava que poderia acontecer com a outra pessoa, às vezes não acontecia. Porque eu não estava fazendo aquilo por mim. Como que aquilo ia acontecer? E aí, esse ano, eu me vi caindo nesse lugar de novo. Quando eu conheci uma pessoa não, eu já conheci uma pessoa, mas quando a gente se aproximou, a gente tava se vendo com uma frequência X, assim, né? Agora isso, sabe? Super recente.
E aí, no final de semana seguinte, eu me vi tendo o seguinte pensamento. Eu falei assim, nossa, semana que vem, no domingo, provavelmente a gente vai fazer alguma coisa. Depois do curso, terminar o curso, eu vou fazer alguma coisa com essa pessoa. E aí, beleza. E aí eu já tava me programando de acordo com o pensamento na outra pessoa. Entende? Eu não tava dando nem espaço pra pensar e falar assim, tá, mas tipo, o que a Andressa mesmo quer nesse momento? O que a Andressa mesmo precisa nesse momento? O que vai fazer muito bem pra Andressa nesse momento? E pode ser que sim, era aquele encontro, mas pode ser que não. Só que eu não dava espaço para pensar sobre isso, para me analisar sobre isso. E por que a minha primeira reação era ir por esse caminho? Porque o meu padrão tinha uma sinapse no meu cérebro que me levava para esse lugar. Esse era o meu comportamento padrão. Entende? E aí, o que eu fiz? Eu reconheci. Por que eu consegui reconhecer? Porque eu dei espaço para perceber isso. Entendi da onde isso vinha, aí eu fui fazer um trabalho inconsciente, entendi da onde isso vinha, e eu uso muito o Theta Healing para isso, né? Entendi da onde isso vinha, transformei, e agora eu começo a agir diferente, agora eu começo a me comportar de forma diferente, entende? Então, só para trazer um exemplo para vocês sobre essa questão. Ó, a Lu falou, não estou fazendo muito por mim, me sinto culpada de ter chegado nessa situação tão infeliz. Lu, essa é a questão. Olha só como o universo é maravilhoso. Você tá tendo a oportunidade de enxergar que você não tá fazendo muito por você. E a questão agora é, Lu, você ficou por muito tempo sem fazer algo por você. Você ficou muito tempo da sua vida sem fazer muitas coisas com intenção por você. Então, a tua mente, o teu cérebro, ele te leva para onde em primeiro lugar? Ele te leva para esse lugar. Só que você tá tendo agora, o universo tá falando assim para você, Lu, olha para isso. Olha para isso. O universo botou uma luz para você nesse lugar. E aí agora você vai ter uma decisão para tomar. E essa decisão vai ser o seguinte: ou você vai ficar alimentando um sentimento de culpa, que lembra lá no curso que a gente viu, naquele funil que eu mostrei para você, que o sentimento de culpa, ele é o segundo mais baixo de frequência energética, de frequência vibracional. Ou você vai ficar alimentando esse lugar e esse lugar vai fazer o que com você? Lembra da figura do funil? O seu campo, ele tá como? O seu campo de energia, ele tá retraído. Ele tá retraído. Qualquer coisa que acontecer vai te desestabilizar. Porque o seu campo tá retraído, ele tá assim, ó, ele tá encolhidinho, ele tá frágil. Entende? Ou você agora vai olhar para essa situação e vai falar assim, universo, gratidão por trazer luz para isso. Porque agora eu posso agir diferente. Agora eu posso decidir caminhar diferente. E você sabe que você é da Teta Tribo. Você tem 50 mulheres do seu lado até hoje, porque tá aumentando esse número. Você tem 50 mulheres do seu lado para te dar a mão, para te ajudar a caminhar nessa jornada. Sem você ter que depender dessas mulheres. Porque agora você está tendo a oportunidade de compreender que a única pessoa que pode criar essa casinha dentro de você, de se sentir amada e ser livre, é você. Então você está literalmente nesse lugar. Você pode seguir o caminho que você seguiu por muito tempo até aqui e ficar alimentando esse sentimento de culpa que vai te fazer ficar assim. Mas essa não é a sua essência divina. A sua essência divina é esse caminho aqui. E nesse caminho aqui, você vai ter que tomar decisões para chegar nesse caminho. Porque você não se cura no mesmo lugar que você se machucou. E o que você pode fazer agora para começar a mudar isso dentro de você? Escreve essa listinha que eu falei.
Como que você gostaria de ser tratada e o que você vai começar a fazer a partir de hoje para você se tratar dessa forma. Entende? Quais são as coisas que eu faço hoje para eu me tratar da forma que eu quero ser tratada? Para eu construir a minha casinha de amor dentro de mim, de liberdade dentro de mim. Eu faço atividade física, eu pratico yoga, eu cuido da minha alimentação, eu leio, eu estudo, eu abri janelas na minha agenda de reunião comigo mesma, eu comigo mesma. Se você entrar aqui no meu calendário, na minha agenda online, você vai ver reuniões marcadas eu comigo mesma. E não vou marcar nada naquele horário, porque aquele horário é meu comigo mesma. E naquele horário eu vou refletir, eu vou escrever aqui coisas que eu tô pensando, que eu tô sentindo, que eu tô refletindo. Por que eu agi dessa forma? Por que isso aconteceu? Por que essa pessoa se aproximou? Qual é o sentimento que eu tô sentindo nesse momento? E me questionar coisas do tipo, o que é liberdade pra mim? O que é liberdade pra mim? Não pro outro, pra mim. O que é segurança pra mim? Compartilhei aqui com vocês que eu entendi que segurança é ter fé. Então, o que tira a minha fé? O que tira a minha fé quando eu me sinto insegura? Ou seja, sem fé. O que tá me tirando desse lugar? É esse nível de questionamento, é esse nível de profundidade, entende? E aí, o quarto passo para você ser uma curadora de si mesma é você se permitir ser cuidada. Você se permitir ser cuidada. Porque às vezes você vai precisar de alguém que te dá a mão para te mostrar, para te trazer a lanterninha, para iluminar o teu caminho e você ser cuidada. E tem muitas curadoras aqui me assistindo, né? Muitas pessoas que têm esse propósito lindo de ajudar outras pessoas. Mas você que cuida dos outros também precisa de cuidado. Você não vai conseguir cuidar das outras pessoas de forma sustentável e perene se você não cuidar de você. Escreve isso que eu tô dizendo. Você não vai conseguir fazer isso por outras pessoas se você não fizer isso por você. Então você precisa de cuidado também. A Lu falou, eu sei, você tem razão, mas eu não queria isso. Queria poder mostrar à pessoa que eu mudei, não tenho mais oportunidade de consertar. Lu, se você continua... Lu, eu vou falar assim com muito amor, porque eu te amo de verdade, você sabe disso. Você tá querendo mostrar pra outra pessoa que você mudou, mas você não mudou pra você. E não é sobre o que aconteceu lá atrás. O que aconteceu lá atrás foi só um fato. Olha pra frente agora. Essa mudança, você só vai mostrar para essa pessoa que você mudou quando você mudar para você e quando você cuidar de você, quando você olhar para dentro de você. Porque enquanto você não construir a sua casinha de amor e de liberdade dentro de você, nenhuma pessoa vai enxergar isso do lado de fora. Entende? Eu enxergo que isso é possível porque eu conheço a sua essência divina, porque eu estudo sobre isso, porque eu já reconheci a minha essência divina, então eu sei que dentro de você também tem. É por isso que eu consigo ver. Entende? E é para isso que você tem que olhar agora. Essa é a única mudança que você tem que se preocupar na sua vida nesse momento. Porque quando você faz isso, não importa o vendaval que vem, não importa a tempestade que vem, porque a sua raiz está firme. E aí a árvore, ela só balança as folhas, às vezes até cai uma folhinha que outra, né? Mas a árvore não cai. Entende? É sobre isso. É sobre esse olhar. E aqui é profundo. Aqui é profundo, entende? E aí eu vou te falar uma coisa que eu aprendi com a Michelle Obama essa semana. Que a Michelle Obama falou o seguinte,
que o Obama, né, quando ela conheceu o Obama e quando ele virou presidente dos Estados Unidos, ela falou assim, cara, o Obama é aquele vendaval, ele é a tormenta, ele é muito potente, isso que ela quis dizer. E se eu não acompanho essa potência, eu serei varrida, ela falou assim. Se eu não acompanho essa potência, eu serei varrida. Ou seja, o que ela quis dizer com isso? Ela quis dizer o seguinte, que isso que estava acontecendo no mundo externo dela, ou seja, ela casou com uma pessoa que é muito potente, que é muito forte. E ela falou assim, eu preciso acompanhar com os meus próprios passos, porque se eu não acompanho, isso gera um distanciamento muito grande. Só que não é acompanhar se colocando na sombra do sonho do outro. É ter o seu próprio sonho, o seu próprio caminho para que as duas forças brilhem, para que as duas forças sejam potentes. E como que ela consegue fazer isso? Reconhecendo a potência dela, o sonho dela, a vida dela. E aí ela falou assim, quando ela ficou grávida, quando ela ficou grávida e eles tiveram 2 filhas, ela falou assim, o Obama, eu olhava assim, cadê o Obama? Ele tava na academia, tinha acabado de chegar na academia, e aí ela olhou para aquela situação e falou assim, cara, como que você arrumou tempo para ir pra academia? Tipo, a gente tá aqui com 2 filhos, com todas as coisas pra fazer, não sei o quê. E aí, o que ela percebeu? Que não era sobre ela falar que o Obama tinha tempo para ir para academia. Era sobre ela encontrar o espaço na vida dela, na agenda dela, para ela ir na academia. Entende? Era pura e simplesmente sobre ela se priorizar. E ela percebeu que ela não estava se priorizando. E aí ela mudou isso na vida dela. E aí o que ela fala é o seguinte, eu não podia viver a sombra do sonho do Obama. Eu tinha que criar o meu próprio caminho. Por quê? Uma pessoa que é muito forte, que tem esse brilho muito alto, ela tem que ter alguém do lado dela que ela admira, ela tem que ter alguém do lado dela que brilha tanto quanto ela tem que ter alguém do lado dela que inspira, porque aí os 2 brilhos, as 2 somas, elas se multiplicam, não é 1 mais 1 é 2, não é tampa da panela, é multiplicar, é potencializar. São 2 centelhas divinas que brilham muito. Então, não é sobre tampar a panela. É sobre 2 centelhas divinas que brilham demais, que brilham muito. E aí, uma coisa muito interessante que ela falou, que é o seguinte. Ela falou assim, que eles ficaram do nada a vida deles mudou, né? Do nada eles viraram presidente, tipo, ele virou presidente, do dia pra noite a vida mudou e eles não tiveram tempo para se ajustar. E o que é isso, gente? O que é essa reflexão do tempo para se ajustar? É eu me ajustar antes da tempestade chegar. É eu me ajustar antes do vendaval chegar. E como que eu me ajusto antes da tempestade, antes do vendaval? Aprofundando as minhas raízes. Olhando para tudo isso que a gente falou aqui na live de hoje. É nesse lugar. E aí um outro compartilhamento ainda sobre você reconhecer isso dentro de você e criar essa casinha de amor e de se sentir livre dentro de você é uma reflexão. É o seguinte, uma adolescente perguntou para ela, né, como que ela lidava com o fato de ser negra, né, e a pergunta foi assim, como que você lidou com essa questão de ser invisível, né, porque tem uma questão muito forte com o racismo nos Estados Unidos. E aí ela falou assim, eu nunca me senti invisível. E é sobre isso. Você só vai ser invisível lá fora se você se sentir invisível. Agora, se você reconhece dentro de você a sua força, o seu poder, a sua potência, o seu amor, a sua liberdade, não importa o que está acontecendo lá fora. E aí eu queria deixar algumas perguntas para vocês refletirem, né? A
O primeiro exercício que eu vou deixar para vocês é aquele da listinha. Eu quero que vocês façam a listinha e vocês reflitam o que vocês estão fazendo por você. O segundo é, anota essa pergunta. Quem é você? E o que... Deixa eu traduzir porque tá no inglês aqui. Quem é você e o que importa para você? O que realmente importa para você? Esquece que existe um mundo lá fora. Olha, faz uma reunião você com você. Quem é você e o que importa realmente para você? Em essência, verdade, lá no fundo. O que importa para você? O que te traz diversão? O que te traz diversão? Responde essas perguntas. Outra pergunta. O que é liberdade para você? E qual é o tipo de liberdade que você quer para a sua vida? Você quer uma liberdade que você dependa de qualquer fator externo? Ou você quer construir a sua liberdade dentro de você? A sua casinha de amor e de liberdade dentro de você? Então, qual é o tipo de liberdade que você quer? E o que é liberdade para você? Responde isso. Terceiro, né? Qual é o tipo de relacionamento que você quer para você? Porque esse tipo de relacionamento que você quer para você, você vai precisar construir ele com você antes de mais nada. Porque enquanto você não construir esse tipo de relacionamento com você, você não vai ter esse relacionamento com outra pessoa. Enquanto você não tiver um relacionamento saudável com você, lembrando que você é corpo, mente e espírito, você não vai ter esse relacionamento saudável lá fora. Outra coisa. Como que você quer ser tratada e o que você está fazendo com você para se tratar dessa forma? Como você quer ser tratado e o que você está fazendo com você para se tratar dessa forma? E, para fechar, a questão não é sobre criar um novo caminho. Não é sobre você voltar ao normal. Então, Lu, a gente estava falando muito aqui, né, usando os compartilhamentos que você trouxe. Não é sobre você voltar ao normal. Não é sobre você... Não é pura e simplesmente sobre você voltar para o seu centro, mas é sobre você construir o seu novo centro. É sobre você construir um novo caminho. Não é sobre você voltar para o caminho original. Não é sobre você voltar à vida normal. Não é sobre você voltar a como era antes. Não. É sobre você construir o seu novo caminho. É sobre você construir a sua nova verdade. É sobre você construir o seu novo centro e se reconectar com isso. A gente nunca volta. Porque aquilo que aconteceu veio nos ensinar para a gente poder construir um novo caminho. Então não é sobre voltar. É sobre construir um novo caminho. Tá bom? É para isso que eu quero que vocês olhem. Então, aproveitando de tudo isso que a gente falou aqui, sobre o que é você ser uma curadora de você mesma, agora, olha para tudo que você ouviu nessa live aqui e abre o seu espaço. Abre o seu espaço para suas raízes se aprofundarem, porque é daí que vai vir o seu relacionamento saudável. Primeiro com você, construindo a sua casinha de amor e de liberdade dentro de você, para que depois isso possa ir para fora. Tá? Esse é o meu pedido para vocês. Gostaram da live? Manda aí um curtir, não curtir. Quero saber se vocês gostaram, tá acabando aqui. Gente, não deu tempo de eu responder as dúvidas, tá? Então eu vou ver se eu respondo as dúvidas ou nos stories, ou eu vou gravar outro vídeo para responder as dúvidas para vocês, tá? Mas eu senti muito de trazer essa mensagem para vocês hoje e que sejamos curadoras de nós mesmas, porque é assim que a gente vai curar qualquer coisa que tá lá fora, tá bom? Vou encerrar aqui para poder salvar a live para vocês. Gratidão a todo mundo que tava aqui. E ó, só para entrar no clima aqui, rapidinho. Eli, essa é para você, hein? Essa é para você.
Beijo, gratidão.